Olá, tudo certo? Eu sou o Paulo e sejam bem-vindos ao canal Paulo e as Peripécias. Nesse vídeo, teremos a participação dos meus colegas Giovanni Salve, rapaziada! e Natan. Salve aí, cara. Hoje a gente vai falar sobre os algoritmos de recursividade. Mas antes de a gente entrar propriamente no assunto, a gente tem que entender um pouco da base da programação. Então, durante o vídeo, a gente vai usar o Python como linguagem de programação, porque ele tem uma sintaxe mais simples, o que facilita o entendimento do assunto. Apesar de a gente pensar que a ciência da computação é uma ciência relativamente recente, os algoritmos são estudados há muito, muito tempo. Alguns achados arqueológicos, de algumas décadas atrás, mostram que teve alguns povos babilônicos que estavam descrevendo algoritmo para realizar cálculo. Tipo, os malucos nem limpavam a bunda direito e já estavam iniciando lógica de programação. Eles usavam isso para representar as fórmulas matemáticas. Então, em vez de escrever uma fórmula, como a gente faz nos dias de hoje, eles pegavam e faziam tipo um passo a passo da parada, tá ligado? Se liga nisso aqui. O comprimento e a largura devem ser iguais à área. Você deve proceder como a seguir. Faça duas cópias de um parâmetro. Subtraia um. Tome o recíproco. Multiplique pelo parâmetro que você copiou. E isso dá como resultado da largura. Resumindo, esse texto diz que quando tu tiver um x mais y igual a x vezes y, dá para descobrir o valor de y pela fórmula. Então, o y seria igual a x menos 1 entre parênteses, elevado a menos 1, vezes x. De uma maneira mais correta, o algoritmo é tipo um procedimento, um processo ou um método. Porém, se tu pegar e tentar digitar assim, com essa forma mais descritiva, o teu PC não vai entender bolhufas do que tu escreveu. É quase como se ele falasse outro idioma. Só que esse puto fala uma língua muito complicada para programar. Então a gente usa meio que um tradutor que transforma o que a gente escreve para algo que a máquina entenda e depois traduz a resposta da máquina para que a gente possa entender também. Então meio que aprender a programar é basicamente aprender outro idioma e usar a tua lógica e criatividade para solucionar os problemas. Vamos a um exemplo básico. Suponhamos que você queira fazer a soma de dois números. Fazendo da maneira descritiva, você poderia escrever forneça o primeiro número, forneça o segundo número, o terceiro passo seria a soma desses números, e depois tu mostra o resultado desses números. Agora, vamos para o ambiente virtual. Para resolver o problema disposto, nós teríamos que fazer a soma de dois números fornecidos por alguém. Então, vamos acompanhar passo a passo das linhas de código para poder entender o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente fez foi criar duas variáveis. Uma variável é algo que retém e representa um valor ou uma expressão. O nome da nossa variável pode ser qualquer coisa. Então ali a gente determinou como número 1 e número 2. As palavras a seguir, float, após o sinal de igual, são para representar o tipo da nossa variável, ou seja, se ele é um número com vírgula, se ele é um número inteiro, se ele vai ser um texto. E a gente tem que representar isso porque a gente está fazendo uma pergunta, que é o nosso próximo comando, input. O comando input, ele possibilita com que a gente faça uma pergunta e ele receba essa variável do usuário. Só que se a gente quer uma variável que seja ou um número com vírgula ou inteiro, e o cara digita uma letra, ele está dando uma informação errada para a gente. Então a gente tem que garantir que o usuário vá dar essa informação certa. Então a gente meio que garante que o usuário vai digitar uma variável do tipo que a gente precise para fazer a conta. Então, recapitulando, a gente criou uma variável número, né, número 1 e número 2, que poderia ser qualquer nome, poderia ser cachorro, poderia ser casa, poderia ser, sei lá, cavalo. O nome pouco importa. A gente determinou que o tipo dela ia ser float, que é um número com vírgula, pois se eu quero fazer a soma do número com vírgula, eu consigo fazer. A gente usou o comando input, que possibilita fazer uma pergunta para o usuário e receber uma resposta, e depois aqui dentro a gente colocou um arquivo de texto. Cada comando tem algumas particularidades, então dentro do comando input, eu vou ter que botar um texto entre parênteses e entre aspas duplas. Quando eu vou pegar e vou mostrar como a gente vai ver aqui na dinâmica do print,
eu tenho que botar entre parênteses e colocar um arquivo de texto ali dentro, entre aspas duplas também, ou aspas simples. Após conseguir os nossos dois números, a gente cria uma outra variável chamada soma. E essa variável chamada soma, ela faz o que o seu próprio nome diz. Lembrando que o nome da variável a gente podia botar qualquer coisa. Então a gente podia botar assim cachorro igual a número 1 mais número 2 e ia continuar funcionando. Não necessariamente porque a gente botou soma quer dizer que vai somar. O que determina o que acontece aqui é o sinal de mais que vem, é o operador lógico-matemático, esse sinal de mais que está entre as nossas duas variáveis, né? Então, o que vai ser minha soma? Vai ser a soma, né, do número 1 com o número 2. Então, se eu pegasse e deixasse só o nosso código como número 1, número 2 e a variável soma também, e não fizesse mais nada, o nosso código não iria apresentar nada para a gente, porque para mostrar alguma informação na tela, eu tenho que usar um comando print. O que o comando print faz? Ele imprime, ele mostra essa informação na tela para a gente. Ele pode mostrar desde do que o valor ou expressão que está contendo dentro de uma variável, até um texto que tu pode digitar dentro do próprio comando print. Aqui no nosso exemplo, a gente pegou e botou um print para mostrar a variável soma. Eu quero mostrar o que tem dentro dessa variável soma aqui. Então ele vai lá dentro da variável soma, vê qual é a informação que tem lá dentro e joga na tela pra gente. Vamos ver como é que funciona isso? Então, após rodar o código, ele pede pra gente digitar o primeiro número, que foi aquela informação que a gente fez lá em cima. A gente pega e digita aqui o número 5. Após isso, ele vai, executa a segunda linha do código e pede para digitar o segundo número, a gente digita 3. Nesse meio tempo, ele pega, faz a soma do número 5 com o número 3 e guarda essa informação dentro da variável que a gente chamou como soma. E depois ele mostra para a gente o valor da soma, porque a gente colocou o print soma. Como a gente definiu o tipo da nossa variável para float, ou seja, um número com vírgula, nós conseguimos fazer operações com números com vírgulas também. Então, se no primeiro número a gente digitar 3,4, no segundo 21,3, ele vai fazer essa soma, vai guardar dentro da informação, e depois, quando a gente der um print soma, ele vai mostrar pra gente que a soma desses dois números dá 24,7. Se a gente for explicar cada particularidade que existe na programação, a gente vai ficar aqui até ano que vem. Então, conforme a gente vai explicando as coisas e mostrando os códigos, a gente vai mostrar para que ele serve, como funciona e regras. Então, sem mais delongas, algoritmos de recursividade. Olá, meu nome é Giovanni e eu estou aqui para explicar para vocês o que é recursividade. Então, quando você tem um objeto entre dois espelhos que estão de frente um para o outro, surge uma imagem um tanto interessante. Isso ocorre porque a imagem do objeto refletida em um espelho passa a ser o objeto a ser refletido no outro espelho, e assim por diante, o que parece com um loop infinito de imagens, e isso é o que nós chamamos de recursividade. Na programação, a recursividade é um meio muito útil e poderoso que permite uma função chamar a si própria. A ideia de um algoritmo recursivo é diminuir o problema até um outro problema mais simples ou menor, até que se possa resolver esse problema sem precisar recorrer à função novamente. Resumindo, os algoritmos recursivos são divididos em duas partes: a base de recursão, que resolve os problemas simples ou menores, e também tem o passo de recursão, que cria uma nova recursão até chegar na base de recursão. Ou seja, o passo de recursão é como se fosse as camadas dos objetos aparecendo nos espelhos, e a base de recursão é aquela imagem pequena que a gente nem ao menos consegue ver direito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que temos o cofrinho cheio de moedas e queremos saber quantas moedas temos lá dentro. Então, a gente vai fazer isso de uma forma demonstrativa. Nós vamos chacoalhar o cofre. Caso tenha uma moeda lá dentro, a gente vai tirar uma moeda e depois chacoalhar o cofre novamente. E esse processo será repetido várias e várias vezes até
a gente chacoalhar o cofre e não ouvir mais nenhuma moeda lá dentro. Caso não haja nenhuma moeda lá dentro, o cofre estará vazio. E esse exemplo que eu acabei de citar para vocês explica perfeitamente como que funciona o if e o else. Nós temos duas condições. Caso a primeira condição seja verdadeira, a ação do if será executada. Caso ao contrário, será a ação do else que será executada. Mas, explicando sem demonstrar um exemplo, fica meio difícil de entender. Então, vamos para o código. Temos aqui o def, que ele é responsável por criar uma função. Ao lado do def, temos o nome da função, que no caso será cofre. E dentro dos parênteses será a variável que a função irá utilizar, que no caso seria o x. Que aqui embaixo podemos ver que o x é igual a 5. Então, basicamente, como isso aqui funciona? Temos a primeira condição. Se x for diferente de 0, o programa ele vai printar o valor de x menos 1 e ele vai chamar a função cofre novamente. Porém, agora o valor será subtraído por 1. Ou seja, o valor de x agora será 4. E esse processo irá se repetir até a primeira condição não ser mais atendida, que no caso seria o x ser diferente de 0. Isso significa que quando o x for igual a 0, o else será executado, que é basicamente printar que o cofre está vazio. Com toda certeza, a maneira como o código fica mais simples e mais legível agregam muitos pontos positivos para o uso desse mecanismo. Porém, existem casos onde o preço de se usar recursividade será muito custoso. Isso acontece porque sempre que o código é usado novamente, várias variáveis locais são alocadas e, consequentemente, mais recursos será gasto. Logo, só porque algum problema pode ser resolvido com recursividade, não quer dizer que você deve resolver esse problema dessa maneira. Não é porque você consegue tomar uma sopa com garfo que não exista uma opção melhor. E agora eu passo aqui a fala para meu amigo Nathan, que vai dar um outro exemplo de recursividade, agora usando a função fatorial. E aí galera, um salve aí pra todo mundo. E aí rapaziada, queria falar um pouco ali sobre a matéria que eu fui designado para falar sobre o tema ali. A melhor maneira de aprender é praticando. Um exemplo mais comum quando falamos em recursividade é a função fatorial. O fatorial de um número é multiplicado dele pelo seu antecessor e assim por diante até o seu antecessor ser zero. Logo, n igual n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes 1. Lembrando que 1 é 0 são igual a 1. Portanto, 5 é 5 igual 5 vezes 4, 4 vezes 3, 3 vezes 2 vezes 1 é 120. Como observamos, o vetorial é uma sequência de operações semelhantes à multiplicação, cada vez mais básica até chegar em 1, perfeito para recursão. Vamos ver como fica na forma demonstrativa. Aí você define um número, multiplica pelo seu antecessor, multiplica pelo antecessor do número acima e multiplica pelo antecessor do número acima. Siga essa lógica até o antecessor ser 1. Agora em código. Def fatorial x if x igual a 1. Retorno vezes fatorial x menos 1. Else retorno 1
x igual int e put digite um número inteiro, resultado e com fatorial x, print fatorial igual resultado. Essa é a minha participação. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Olá, rapaziada, aqui é o Giovanni e eu voltei. E agora eu irei explicar para vocês como que funciona a sequência Fibonacci e como podemos representá-la através de um código. Bem, o que é a sequência Fibonacci? A sequência Fibonacci é uma série matemática infinita de números naturais que começa geralmente com 0 e 1. Porém, a cada número subsequente na sequência é obtida pela soma dos dois números anteriores. Ou seja, é uma sequência de números que começa com 0 e 1 e você vai somando os dois algarismos para obter o próximo termo. Por exemplo, aqui nós temos uma sequência Fibonacci. 0 mais 1 vai definir o próximo termo, que vai ser igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. E assim vai indo infinitamente. Pois bem, mas e agora? Como nós podemos montar um código baseado na sequência de Fibonacci? Como nós podemos ver como isso fica de forma demonstrativa? Bem, primeiramente precisamos definir a posição da sequência. Após isso, precisamos somar o número subtraído por 1 com o número subtraído por 2. E caso o número seja maior que 1, a segunda linha irá se repetir. E é exatamente isso que é mostrado nesse código. E aqui temos mais um exemplo de uma função que se auto-utiliza. Definimos aqui que o termo é igual a 6 e que o resultado seria a função Fibonacci. E o n seria substituído pelo termo, ou seja, o valor de n, nesse caso, aqui é 6. E o resultado é 8.